pensando, e durante aí o louvor eu lembrei da Geisa, ele está lá no Japão. E hoje ela mandou uma foto para mim que eu fiquei até preocupado. Falou assim para mim: pastor, eu fui estender roupa hoje e levei o termômetro. Dá uma olhada para mim, fotografou o termômetro. 42,3 graus. Ela falou: pastor, ore por nós, porque o calor aqui está realmente insuportável, né? Muito quente, muito quente. Realmente é digno de oração. Nós sabemos que o homem tem mexido muito com o nosso planeta e é só realmente a graça de Deus, né? Só realmente a graça de Deus. 42 graus, né? E durante o louvor também, não só me lembrei da Geisa, me lembrei do Renato, falei com o Renato lá nos Estados Unidos, perguntei como é que está ele, Elisete, estão bem, graças a Deus, né? Estão bem, estão caminhando, trabalhando. Louvado seja Deus, por Deus estar abençoando esses irmãos que estão tão longe, mas tão perto no nosso coração. Amém? Vamos pedir para as crianças virem aqui na frente. O que vai acontecer lá hoje, hein, Meire? Você postou um negócio lá? Estou vindo para cá, Ellen. Estou vindo para frente. Pronto. O que vai acontecer lá hoje, Meire? Cadê a Meire? As crianças vão começar a ter reunião musical. Olha só. Eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Está aí uma irmã que é competente e nós podemos dizer, né, Décio? Formou um grupinho de crianças abençoadíssimo na Manancial. Tocaram flauta lá, né? Lembram? Oh, se lembro. Né? Só que essas crianças agora acho que estão um pouquinho, né? 25 para cima, grandinho. Já está de 25 para cima, velho? Não faz tanto tempo assim, faz? Vamos orar? Vem cá, Tiago, vem aqui, já fica por aqui. Vanessa, olhe pelas crianças e ora por esse homem tão bonito aqui, ó. Né? Vamos orar. Baixa a cabeça, olhe pelas crianças e olhe pelo Tiago. Senhor Deus, eterno Pai, colocamos esses pequenos, Senhor, diante do Teu altar, Pai. Colocamos os Seus pés, os Teus caminhos, o coração, a mente, Senhor, tudo voltado à Tua palavra, Pai. Que desde já, Pai, o Senhor tome a mente, tome o coraçãozinho de cada Deus, de cada um aqui, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Pai, falar grandemente ao coraçãozinho de cada um, Deus, através da vida da nossa irmã Meire, Senhor, através da vida desses jovens que estão auxiliando ela na classinha, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, todos que estão envolvidos nessa grande obra do Senhor, que é levar a Tua palavra, ensinar os Teus pequenos a andar em Teus caminhos, Pai. Desde já, Pai, consagramos tudo e todos a Ti, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Pai, colocamos Teu Filho no Teu altar, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem uma palavra, Senhor, a cada um de nós, Pai. E que o Senhor, Pai, venha abrir os nossos corações, a nossa mente, Pai, para a Tua palavra. Aquilo que o Senhor quer nos moldar, nos transformar, Senhor. Usa a vida do Teu servo, Deus, através da Tua palavra, Deus. Toma a boca dele, toma a mente, Senhor, que o Senhor, Deus, toma tudo e todos aqui através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Pai, que já age neste lugar, desde o momento que essas portas foram abertas, Pai, da mesma forma, Pai, abra a nossa mente, o nosso coração, Senhor, nos molda, Deus, através da Tua palavra, usa o Teu servo, em nome de Jesus, Deus, amém. A graça e a paz, irmãos. Amém. Domingo abençoado, né, cara? A gente vivendo todos os dias para poder viver esse domingo, né? Não sei para vocês, mas eu acho que é o dia da semana mais esperado, né? Não é muito certo a gente viver um dia antes de chegar, né, cara? Isso faz com que a vida passe nos nossos olhos nos piscar de olho, né? A palavra de Deus diz pra gente viver um dia de cada vez. Mas existem aqueles dias especiais que ficam guardados nos nossos corações, né? Que a gente fica ansioso para chegar. Querendo ou não, somos seres humanos e temos essa ansiedade. Ela corre em nosso ser, né?
E a gente fica pensando, nossa, que legal que vai ser, domingo tem culto, domingo tem almoço, cara, né? Almoço na casa da mãe, almoço em família, né? Tem aquela famosa macarronada, tem a famosa feijoada, um churrasco, vários tipos de alimentação, né? Que no domingo se torna bem mais gostoso, né? Eu acho que uma feijoada em família é mais gostosa, né? Do que na quarta-feira na empresa ou em outro lugar. Eu acho que até um macarrão, cara, ou um ovo frito, cara, no domingo com a sua família, né? Se torna especial. E uma coisa que nós não atentamos muito, e é que é muito real e decorrente na nossa vida, é a importância do alimento na nossa vida. Né? Vocês já pararam para pensar a importância do alimento na nossa vida? O alimento ele é tão importante que só estamos de pé aqui, claro, primeiramente por Deus, mas também pelos alimentos que a gente come. Porque em nosso ser é gerado vitaminas, forças. Porque se nós se alimentar, primeiramente vai te dar... esqueci o nome da doença, aquela doença que deixa a pessoa com o olho amarelo. Anemia. E a fraqueza com certeza vai te matar. Né? A gente não consegue ficar muito tempo sem se alimentar. Né? O engraçado é que o alimento ele é importante desde que Deus criou Adão e Eva, né? Desde que Deus criou o homem. E nessa semana eu fiquei me questionando, cara, que engraçado, né? Adão e Eva eram um ser, bem dizer, celestiais, né? Foi criado, tinha uma santidade, eles eram nus, né, cara? Tinham uma vida eterna, então por que eles precisavam comer? Se eles não morreriam? Né? É engraçado, mas Deus pede e fala para ele, ó, vocês podem comer de todas as árvores, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam dela. Né? E trazendo para os nossos dias de hoje, tem alimento que a gente não pode comer. Né? E deixa a gente intoxicado, ou não pode comer muito. Mas geralmente os alimentos que deixam a gente intoxicado, mesmo que a gente coma pouco, no final da nossa vida vai trazer consequência. Apesar que a maioria dos alimentos estão intoxicados. A maioria dos alimentos estão gerando câncer. E nessa era estamos vendo muitas pessoas morrendo de câncer. E geralmente, bem grande dessa parte é causada pelos alimentos. Porque são alimentos com agrotóxico, com um monte de química, para que dure mais, né? Para poder chegar na mesa do consumidor e o consumidor ter o tempo para comer, porque também se não apodrecia tudo também não daria certo. Então, infelizmente é uma coisa boa, mas faz mal. E quando a gente comemos uma coisa que faz mal, ela deixa a gente intoxicado. Por incrível que pareça, minha filha ficou intoxicada de ontem para hoje com doce, comeu tanto doce que ficou intoxicada e hoje ela não está legal. E trazendo para nossa mente, né? O que tem alimentado a nossa mente? O que tem alimentado a nossa mente? Antes de dizer isso, eu quero compartilhar. Essa não é a palavra, mas quero compartilhar Mateus 4:4. Não precisa nem eu abrir, todo mundo conhece muito bem essa palavra. E como o pastor Edilson mesmo fala, todos falam, a palavra ela se renova. Ela sempre traz uma renovação. E lá é o debate de Jesus e Satanás, né? No capítulo 4, ali no capítulo 3, começa a dizer que o Espírito Santo tomou Jesus e levou para o deserto para já vem, para ser provado. Né? E daí, se você pensar um pouquinho, Jesus é provado, né? Mas a gente às vezes se confunde, porque Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então ele sentia, ele fazia o número 2, fazia o número 1, a gente talvez não pode pensar nisso, mas fazia. Ele sentia dor, ele sentia frio, ele sentia calor, ele tinha todos os atributos que tem um ser humano carnal e imortal, e Jesus era imortal, homem, não Deus, porque ele ressuscitou. Então, mesmo assim ele é levado ao deserto para ser tentado, e depois de 45 dias e noite, ele sentiu, sem comer e sem beber. Cara, se você leva para hoje, isso é impossível de acontecer. Isso é impossível de acontecer. Porque a gente não passa de 4 dias sem beber água. Sem comer de uma semana, com certeza. Seu corpo não resistiria. Mas o engraçado é que a gente fala, mas é Jesus, ele era Deus. Mas depois de 45 dias, começa um debate. Ele sentiu fome, aí a palavra diz, ele sentiu fome.
E aí aparece quem? Satanás. Na minha versão diz o tentador. Na versão da minha Bíblia diz: o tentador aparece e vai e diz para ele: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E aí Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí, cara, eu fiquei pensando, Jesus, ele, em nenhum momento ele tira o merecimento do alimento, daquilo que nos sustenta carnalmente. O alimento, ele fala: não só de pão viverá o homem, né? Ele não diz: não é de pão que vive o homem, mas só da palavra de Deus. Ele ainda coloca a importância no alimento para nos atentar, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, mas o que Jesus quer dizer? Que nem só o pão, mas colocando o nosso alimento como algo ainda importante, né? Como algo ainda que necessitamos, né? Mesmo a gente pensando: pô, Jesus ficou 45 dias sem beber e sem comer, porque ele era 100% Deus ou 100% homem? Eu tenho para mim que nessa palavra, eu tenho para mim, isso não está na palavra, isso é eu, né? Vai ter coisas durante a minha ministração que eu vou estar falando do que eu pensei, e eu vou deixar bem claro que não é da Bíblia. Então eu pensei muito bem. No meu entendimento, Jesus não estava ali como Deus, ele estava como um homem. E quando ele diz: não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus, é porque ele creu que Deus sustentaria ele nessa provação. Mesmo por 45 dias sem comer e sem beber, mesmo que isso pareça impossível, eu vou morrer, vai. Mas se você crer na palavra de Deus, não vai morrer. Porque a palavra diz também: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você tem poder para mover uma montanha e dizer a ela: se joga no mar, e ela vai lá e se joga. Você crê que você é capaz de fazer isso? É bem difícil, né? Falar: se tem uma montanha na sua frente, você está na necessidade, tipo como o pastor pregou, que os hebreus estavam tudo em frente ao mar, não tinham o que fazer, mas através da palavra que chegou a Moisés estendeu sua mão para o mar e o mar se abriu, pela fé na palavra lançada. A questão é a importância do alimento. O alimento é muito importante na gente porque nos torna frágil. A necessidade do ser humano de se alimentar se torna muito frágil. Nós somos fragilidade. A questão não é só a fome. A questão é quem se torna o ser humano com uma fome. O ser humano com fome, ele é capaz de coisas que inimagináveis. Eu queria citar uma aqui, essa eu quero até abrir, e se vocês puderem abrir, está lá em 2 Reis, capítulo 6, o 27 até o 29. O profeta nessa época aqui era Eliseu, né? Amém? A palavra diz que teve uma época que o rei da Síria, ele cercou Samaria, né? Estava tendo uma guerra, então ele pega todo o seu exército e cerca Samaria. Samaria era uma cidade de israelita, né? E cerca por um bom tempo. Passou tanto tempo, que os valores dos produtos daquela região ficaram absurdos. Né? Aqui diz que um burro, né, ele acabou custando muito caro, né? Um vaso de trigo ficou muito valioso. A fome assolou tanto aquelas pessoas estavam sofrendo. E aí a nossa fragilidade da necessidade do alimento e aquilo que nos torna, quando a fome nos afronta. Quando chega aquela decisão: se eu não comer, eu vou morrer. E aí ela chega, eu falei 27, 29, né? Até o 29. Né? Eu vou ler o versículo 26 primeiro. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava o muro da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu:
E o rei respondeu: se o Senhor não socorrer, como poderei ajudá-lo? Acaso há trigo na eira, ou vinho novo no tanque de prensar uva? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? E ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer os seus filhos hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhei o meu filho e comemos. No outro dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comer o seu filho, mas ela havia escondido. A fome assolou tanto aquele povo, aquelas mulheres estavam passando tanta fome, que decidiram: vamos fazer o seguinte, hoje nós comemos o seu filho, e amanhã nós comemos o nosso, o meu. A grande questão é, quando depois que passou a fome da outra mulher, ela falou não, ela caiu em si, ela voltou para a realidade. Mas a fome deixa o homem involuntário, deixa o homem deixa de ser racional para passar a ser sempre somente agindo pelo impulso, pelo instinto de sobrevivência, de sobreviver. É necessário ele sobreviver. Então chega a ponto de tomar decisões que nós não poderíamos imaginar. Quando Jesus disse que só o pão, que não só de pão, que estava escrito que não só de pão viverá o homem, mas também da palavra de Deus. Essa palavra está lá em Deuteronômio 8:3. E diz assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrarem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O maná foi derramado no deserto. Ele começa a falar lá em Êxodo, se não me engano, capítulo 15, não me lembro, 16. E nessa parte aqui, Deuteronômio, ele está relembrando do que aconteceu, ele está passando um ensinamento de obediência. Se vocês me obedecer, o povo nenhum será estéril, nem o seu povo, nem os homens, nem as mulheres e nem os animais. Tudo que eles fizessem naquela terra prosperaria. Os seus inimigos Deus os derrubaria e prosperaria aquele ser humano. Mas o grande problema do ser humano é o que? A obediência à palavra de Deus. Não só a palavra, mas a tudo. Temos dificuldade em obedecer, né? Mas especialmente a palavra de Deus. Trazendo para nossa mente, né? Porque quando o alimento, ele diz, esse alimento aqui, não só de pão viverá o homem, mas também da palavra, de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele também está falando do alimento do nosso espírito, da nossa mente, né? O que você tem alimentado a sua mente durante essa semana, né? Do que você vem se alimentando? O mundo está contaminado com pessoas que acham que conhecem, que tem seu entendimento. Estava conversando com o pastor, hoje tudo é um debate, hoje tudo tem uma discussão para saber quem conhece mais e quem conhece menos, e aonde não leva a nada. Há um emborrecimento no ser humano. O ser humano está ficando retraído no seu QI, estão sendo paralisados em tudo que é dito. Satanás está trabalhando com pessoas que dizem sábias para confundir aqueles que não têm para onde ir, aquelas pessoas neutras, que não formam opinião, que não têm opinião, e essas pessoas são arrastadas para tudo isso que é falado. Hoje vemos bem claro no nosso país, pelo menos, que existe dois lados, a direita e a esquerda. Existem uns que levantam as bandeiras, a vida de negros importa. Existem uns que levantam a bandeira que libera o armamento. Existem uns que levantam bandeira para dizer que libera o aborto e que libere as drogas, né? Cada um com o seu objetivo, com o seu intelecto, com a sua intenção.
E para onde você está indo em tudo isso? Né? Você está sendo a favor, você está sendo levado a favor do quê? Porque o mundo gera em nós uma vitamina na nossa mente para que a gente tome decisões e para que a gente seja levado a decisões de outras pessoas. Hoje existe um grande movimento que sinceramente me incomoda muito, porque nem o machismo e nem o feminismo existe na Bíblia. Existe um grande crescimento de feminismo. E o grande problema maior ainda é que existe um grande crescimento de feminismo nas mulheres cristãs. E muita gente diz que a Bíblia é machista, mas diz porque não conhece a Bíblia. Porque primeiramente sim, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa a seu marido, sim. Mas ela diz que o homem tem que amar sua mulher assim como Cristo amou a igreja. O grande problema é que vieram mulheres frustradas com bagagens, que viram suas mães ou suas vós sofrer na mão de machista, porque sim, existe o machismo, mas Deus não aprova nem o machismo e nem o feminismo. O grande problema do ser humano de obedecer a palavra do Senhor, porque a gente temos que nos doar. Ninguém quer servir ninguém. O homem não quer servir a mulher, quer fazer a mulher de escravo. E hoje existe uma grande parte do mundo que está crescendo, as mulheres estão crescendo, chamadas mulheres empoderadas, que não precisam de homens. Mulheres, se isso está na sua cabeça, repreendam isso, porque não foi para isso que Deus fez vocês. Deus fez para a gente formar a família. E sim, o homem necessita da mulher e a mulher necessita do homem, isso é claro. Quando Deus olhou para o homem e falou, não é bom que ele esteja só, farei uma ajudadora. Aleluia, Jesus. Homem, para nós, cara, a mulher é um presente. Que se for colocar em termos literal, não existe nem no céu, porque no céu tudo não existe sexo. Mas pra gente, Deus fez uma mulher, fez uma pessoa para caminhar conosco. Para a gente olhar e amar assim como Cristo amou a igreja e está disposto a dar a vida. O problema é que a gente fica vendo vídeos e pessoas falando de que acham que conhece de Bíblia e dizendo que Bíblia é machista e é machista, e de tanta gente ouvir aquilo, a gente começa a crer, é verdade. Os pastores é machista. Existe sim um machismo grande dentro da igreja, como está crescendo o feminismo. Mas aqui eu sempre aprendi para a gente pregar a palavra, entendeu? A gente acha que nós vamos para Jesus achando que nós temos direitos. Mentira, nós temos deveres, cara. Nós temos que servir Jesus. Jesus não é nosso servo, nós somos servos de Jesus. Amém. E pela graça e a misericórdia dele, o amor de Jesus, ele nos trata como amigo. A palavra diz, vocês são meus servos, mas eu trato vocês como amigos, porque eu partilho com vocês o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo. E outra, Jesus não obriga a gente a nada, estamos aqui porque queremos. Então, se estamos aqui porque queremos, ouvimos uma palavra, né? Então concentramos nessa palavra, mas a palavra de Deus ela é tão complicada de ser praticada porque nos quebra, cara. A palavra de Deus diz, para você viver, você tem que perder a sua vida. Se você quer ter a sua vida, perca a sua vida. A palavra de Deus diz, se você quer ser grande, seja pequeno. Quem quer isso? Se humilhar. Hoje no mundo é ostentação, pessoas pisando em cima de pessoas para chegar em lugares mais altos. E cara, eu não quero nem falar do mundo, porque isso está existindo dentro da nossa igreja. É verdade. Dentro do povo cristão. Existe um grande debate aí de ideologia de gênero. E a igreja está pesando muito nisso também. Estão esquecendo de pregar a palavra e estão martelando nisso. Cara, se entrar um gay aqui, nós vai pregar a palavra para ele. Aleluia. Irmão, se você está arrependido do seu pecado, senta aí, venha compartilhar. Aleluia. Venha comer desse pão de Jesus conosco. Mas se você não está disposto a abandonar o seu pecado, é melhor você se retirar. É a mesma coisa, cara. Se você está aqui cometendo um adultério, é melhor você sair daqui. É que o adultério não dá para a gente saber, somente Cristo e você. E ainda quando a casa cai, todo mundo descobre. Ou então outros pecados. Não dá para a gente saber. Só se Deus revelar e Deus mostrar. E se Deus mostrar, o pastor vai chegar e sentar e conversar com você. Está disposto a se arrepender? Não. Então, por favor, se retire. Isso é para todos os pecados. Se entrar um ladrão aqui e ele continuar roubando, vai ser isso da mesma forma. O problema é que vem a gente pregando o amor. Né? Existem as pessoas falando que Deus é amor.
É um atributo de Deus. Deus é amor. Mas agora, cara, tem pessoas que se diz cristão, pessoas coaches pregando palavras de incentivo e dizendo que o amor é Deus. Não é. Deus é amor e justiça. Estão esquecendo da justiça. Eu estava vendo um vídeo, cara, você quer ver o amor e a justiça junto o amor e a justiça de Deus agindo junto? Olha para a cruz, cara. Aleluia. Olha para a cruz. Quando Jesus foi morto, ele foi morto pelo nosso pecado. Deus odeia o pecado. Então Jesus só morreu, Jesus não morreu. Deus derramou sua ira sobre Jesus, porque ele estava coberto de pecado. E por que ele fez isso? Porque Jesus estava ali por causa de amor ao mundo, para que o mundo não perecesse e tivesse a vida eterna. Então ali está o amor e a justiça. O pecado não existe. O pecado ele é excluído. Deus não vai aceitar. Deus não vai aceitar pessoas que não se arrependam dos seus pecados. Pessoas que não tiram o pecado do seu coração. Pessoas que estão aqui, mas desejam estar lá fora. Eu, sinceramente, não consigo compreender como uma pessoa olha para a cruz, recebe Jesus e volta para o mundo. Talvez ela não entendeu isso. Ou então está ouvindo muitas pessoas falar, é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus perdoa, cara. Mas Deus é justiça. E a justiça final virá. E aí o atributo do amor de Deus vai ficar um pouco de lado. Hoje sim, hoje o amor de Deus, o atributo do amor de Deus impera. Porque a justiça já foi feita em Jesus, lá na cruz. Mas de tantas pessoas falar, acham que tudo bem. Ah, eu sou gay, quero continuar sendo gay e vou ficar dentro da igreja. Não, tudo bem, irmão. Cristo te ama. Amém. Cristo te ama. Se não houver confronto, se não houver uma claridade da palavra de Deus com essa pessoa, jamais ela se arrependerá do pecado. Porque é mais fácil, e eu sempre falo isso, cara, porque é mais fácil um drogado se arrepender do que uma pessoa de gênero diferente não se arrepender do seu pecado. Porque o drogado, todo mundo fala que é errado, que é doença e que está em pecado. Ô irmão, vai para Jesus. E agora o grande problema é que esses jovens e até adultos que estão vivendo essa vida que confundida em sua mente, porque não aceitou quem realmente ela é, talvez por algum problema, ou por algum jeito que nasceu, mas não aceitou. Deus te fez mulher? Não, eu não aceitei, não quero ser mulher, vou ser homem. Deus te fez homem? Não, eu não aceitei, eu não quero ser homem, eu quero ser mulher. Isso é rejeitar aquilo realmente quem você é. E aí é o grande problema, nunca você vai se encontrar. Então, o grande problema é que hoje a sociedade... Gente, uma coisa é você respeitar o direito do ser humano. Outra coisa é o direito do ser humano entrar na palavra da Bíblia. Não tem. Não tem essa do que você acha, do que você não acha. A palavra da Bíblia é sim ou não. No mundo, há uma grande contaminação mental. E às vezes a gente está sendo contaminado e não está nem ligado. Às vezes a gente está fazendo coisa que a gente ouviu, mas não está nem ligado. Né? Eu não sei, cara, eu não consigo assistir televisão mais. Não consigo. Eu tenho até pegar uma televisão lá para ver se mano, nem esporte eu consigo ver mais. Não sei, eu acho que é porque eu fiquei muito tempo sem ver. Não sinto mais. Prefiro ver anime. Estou vendo Dragon Ball lá agora. Porque, sei lá, pelo menos eu dou risada. Tá difícil, sinceramente. Mas isso não quer dizer falar, irmão, você está falando que eu não posso assistir televisão? Não, irmão. Mas para que você fique atento com o que você está se alimentando. Porque aquilo que está te ouvindo está servindo de alimento para sua mente. Então, você decide. O alimento está ali. Se você vai recebê-lo ou não. A nossa mente está tão contaminada. Pastor, o que é isso? Carrinho. Mo, o que é isso? Carrinho. Ellen, o que é isso? Um carrinho. Décio, o que é isso? Carrinho. Ô Léo, o que é isso? Carrinho. Doni, o que é isso? Carrinho. Vocês viram? Eu falei para vocês que ia pegar vocês. Isso não é um carrinho, isso é um microfone.
Eu combinei com eles para dizer que isso era um carreiro. Uma mentira muito dita, ela se torna verdade. Né? A gente tem que ficar preocupado. Eu ia chamar minha filha, só que ela não está bem. Eu queria chamar minha filha, porque para a gente ter ideia da situação que nossas crianças estão vivendo. O risco que as nossas crianças estão vivendo. Nossa mente está contaminada e contaminada fácil. De tanto pessoas falar, a gente para de acreditar, passa a acreditar. A Terra é plana ou redonda? Tem um grande debate aí. O que vocês acham? Isso aí vocês decidem, né? Porque, sinceramente, da parte da Bíblia eu não acredito em mais nada do que o homem disse. Entendeu? Eu tenho minhas teorias também. Tudo é criado por teoria, a ciência é criada por teoria, mas a palavra de Deus é verdade. Porque tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. A palavra de Deus vai permanecer. Em Salmos 19, Salmo 119, não precisa abrir, gente. E versículo 103. Esse Salmo 119, confesso que foi a primeira vez que eu li, né? E é engraçado que ele começa esse salmo, esse versículo, ele começa lá no 99, né? Acho que quem escreveu, o pastor me corrige, é Men mesmo, o nome do cara, tá lá o nome dele, Men. Cara, que versículo, que salmo. Se vocês lerem, foi assim, abriu minha mente para essa palavra, cara. Mas eu queria compartilhar especialmente esse versículo, 103. Como são doce, olha, como são doce para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. O engraçado é que, cara, quando você vai lá, né, ver qual era o gosto do maná, né, o maná tinha gosto de pão de mel, né, era doce, era gostoso, era gostoso. Mas eu vou falar uma coisa para você, para que a palavra do Senhor se torne doce, gostosa na nossa boca, é uma luta. Porque no começo ela é amarga. Porque ela te destrói, cara. A palavra te destrói. A palavra ela vem para nos transformar, como diz o louvor, de dentro para fora. E a palavra diz também que é uma grande luta, né, entre nosso espírito e nossa carne, né? Eu fico pensando, cara, isso é coisa minha, não está na Bíblia, gente. Porque até a Bíblia fala que, né, as vontades das carnes são pecaminosas. Mas eu acho engraçado, porque hoje parece que a minha carne sente prazer em estar na presença de Cristo. Parece que eu sinto, sabe? Eu sinto prazer em estar aqui. Me faz bem estar aqui, né? Na presença de Cristo. E é um grande conflito. Porque a palavra, nossa carne deseja o mal. Mas o nosso espírito deseja as coisas de Cristo. E nós só passa a sentir prazer nas coisas de Cristo depois que realmente nós diminuímos a nossa carne, né? Que o alimento, que é a palavra de Cristo, começa a crescer em nós, né? E aí, lá em 1 Pedro, né, capítulo 2, versículo 2, né, lá ela vai dizer, o pastor prega muito essa palavra, pastor Márcio, pastor Edilson, acho que o Décio, não lembro se o Décio já pregou, mas essa palavra é muito repetida. Como criança recém-nascida, deseje de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele crescemos para a salvação. Então a gente começa, né, ali devagar, descobrindo, né, porque Cristo morreu na cruz, porque Deus nos ama tanto, né, porque Ele fez o homem, aquilo vai nos consumindo, vai nos enchendo, até que nós chegamos numa parte que a gente já começa a entender o que a palavra significa para a gente, o que Jesus significa para a gente. E quando Jesus diz que Ele é o pão, e que a sua carne é o pão, e o seu sangue é o vinho, né? Que sua carne é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida, né? E da onde vem isso? Como podemos saborear da carne e do sangue
de Jesus, como podemos isso, que se Jesus, o próprio corpo dele não se encontra aqui. E é engraçado que lá em João, capítulo 6, versículo 32, aí a partir do 25 ali, Jesus está lá em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, e começa a debate, né? Ele começa a dizer que ele é o pão da vida, né? E ali os fariseus, entendedor da palavra, com a mente contaminada, a mente fechada na realidade, né? Começa a questionar, como é que pode isso, né? A gente comer a sua carne? Mas aí Jesus disse assim, declarou Jesus, digo a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão dos céus. E aqui antes disso aqui, né, eles pedem para Jesus mostrar algo miraculoso, né? Aí eles falam assim, para os nossos antepassados, Moisés mandou descer o maná dos céus, o pão dos céus, né? E o que vocês podem fazer? Aí ele já vem aqui já dando aquela, né? Declarou Jesus, digo-lhe a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Aí você vai lá em em João capítulo 1, versículo 1. Eis que era a palavra, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa palavra, ela se materializa em carne, e que conhecemos como Jesus, e nos diz hoje que a sua carne é verdadeiramente comida e é verdadeiramente bebida. Essa palavra, que é Cristo, essa carne que é de Cristo, é essa palavra que comemos e bebemos. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai dele aprende, vem a mim. Eu sou o pão da vida, e os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. E eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Primeiramente, você crê que Jesus Cristo morreu na cruz, e através desse sacrifício, né, os seus pecados foram perdoados. Isso é começar a saborear a sua palavra. Então, depois do que você começa a descobrir o porquê Deus enviou o seu Filho, o porquê Cristo morreu por nós, porque Deus nos ama tanto que teve a coragem de dar o seu único filho para que morresse pelos nossos pecados. Que pai faria isso? Nesses montes de debate que eu já vi, eu vi um incrédulo, um ateu dizendo isso era impossível. Um pai jamais faria isso. E o engraçado é que parece que Deus ele nos mostra lá com Abraão, cara, para a gente entender mesmo. Existe pai que tinha coragem, cara. Abraão ia ter coragem, hein? Ele fala: Abraão, sobe com Isaac e sacrifica para mim. Abraão nem questiona, cadê seu filho? Ó, vamos, olha, pai, vamos fazer uma coisa para o senhor. Então tá, pega a lenha, e o próprio Isaac lá pega a lenha e fala para o seu pai: o cordeiro. Aí ele diz: o Senhor proverá. E chega lá, e o engraçado também nisso, que nos mostra muito essa realidade de Cristo e Deus, que quando o Isaac chega lá, Abraão ele amarra o Isaac. Ali a gente já não escuta mais falar de nada de Isaac. Ele não luta, ele fica mudo igual uma ovelha, assim como Cristo. Prenderam, foi chicoteado, e ele mudo, morreu mudo, para que morreu mudo como ovelha. E ali com Abraão ele ia chegar a consumar, a sacrificar o seu filho. E aí Deus fala: não, Abraão, não,
um bezerro aqui e sacrifica. Então, até muitas pessoas até possam não acreditar, porque as suas mentes estão contaminadas. E o próprio Jesus diz, no meio desses versículos aqui do próprio capítulo 6, que só chega a ele aquele que Deus envia. E aquele que aprende com os profetas, né, deseja Jesus. Então, depois do leite, né, esse pão que comemos é a obediência à palavra do Senhor. E para encerrar, eu só queria compartilhar com vocês aqui e dizer que foi o Dorne e foi o Léo, porque eu confio neles, eu até falei com eles, eu poderia usar alguém da igreja aqui e poderia cair, só que eu constrangeria essa pessoa. Então eu resolvi usar pessoas que já estavam sabendo que ia participar não de uma pegadinha, mas de uma. É isso que eu falei, esqueci o nome. De uma dinâmica. E pra gente nos alertar, cara. O que você está sendo alimentado, o que seu filho está sendo alimentado, que tipo de alimento tem ao seu redor, né? O que esse alimento, quais vitaminas que esse alimento está gerando dentro de vocês? Por que pessoas estão se matando? Porque existe um grande crescimento de depressão? Mente contaminada. Mente contaminada. Tudo que nós abrimos para ver, só tristeza, só dor. A palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Entendam, o amor de muitos, não de todos. Não permita que o seu amor que você tem pelas pessoas, porque é um mandamento de Cristo, amar o seu próximo, assim como eu te numero, não permita que esse amor esfrie por causa do que a gente vê no mundo. Depois da pandemia para cá, não sei vocês, mas eu noto uma grande diferença no ser humano, até no contato, parece que tudo mudou, sabe? Parece que a gente foi transportado para uma outra dimensão, parece que o mundo começou, parece que não existia mais o mundo antes da pandemia, hoje é uma outra realidade, uma outra dificuldade, talvez as pessoas estão com medo e estão começando a enxergar mais o fim dos tempos, que está próximo. Jesus vai vir, o que você tem preparado para Ele, cara? Né? E quando Ele chegar, o que você vai entregar para Ele? Né? Não deixe, porque a palavra diz que Ele vem como ladrão. Não deixa para fazer o que você pode fazer hoje, porque Ele virá como ladrão. Eu vi um vídeo de pessoas sendo mortas instantaneamente, em pé, tendo um infarto, tendo um AVC, caindo, sabe, rápido. A morte vem rápida, cara. É uma coisa que a gente não se dá conta, de uma coisa que a gente tem certeza. É duas, né? O crente tem duas certezas, que Cristo vai voltar e que nós vamos morrer, cara. Mas só que não damos muita atenção para isso. E quando uma pessoa próxima de nós falece, a gente sente isso, né? Por algum tempo, alguma semana, a gente sente, caramba, eu também sou mortal, posso morrer a qualquer momento. Aí começa a andar ligeiro por aí, tomar cuidado em tudo que faz, fica esperto, vai na Bíblia, olha a Bíblia, tá com fome, né? Tá com fome. Mas tem gente que fica com tanta fome, que quando o tentador chega e diz, transforma esse pão, a pessoa no momento pode até negar, né? Não. Mas aí ele fala, então a palavra de Deus também diz, se joga daqui que Ele mandará anjos para te proteger. Mas mesmo assim você pode resistir, mas Satanás não vai desistir de você. Ele vai te levar e vai te oferecer o que o mundo tem. E cara, se a fome não fez você cair, se o achado, do seu achado do conhecimento da palavra de Deus não fez você cair, com certeza você vai cair quando Ele te oferecer o que o mundo tem para te oferecer. Então não fique com a mente com fome. Se alimenta do pão da vida. Se alimenta da palavra de Deus. Porque é ela que nos faz resistir essa contaminação que há lá fora.
não estamos aqui para se alimentar do que o mundo oferece. Nós temos o maná, o pão vindo do céu, para se alimentar, que tem gosto de mel. E vendo como os hebreus estavam num deserto, e o maná era como flocos de neve, era bem fininho, né? Mas era feito por Deus, trazendo para a ciência, aquele maná devia ter tanta vitamina para fortalecer eles para viver no deserto por 40 anos. O maná desceu depois do segundo mês que eles estavam no deserto. Depois do segundo mês, eles com fome e reclamando. E Deus, então tá, vou mandar. E mandou o pão para se fortalecer. E hoje, né, talvez você esteja com problema, está com fome, tem alguma coisa na nossa cabeça, mas tem Jesus. Graças a Deus. Se alimenta de Jesus. Não permita que essa fome intelectual te deixe invulnerável para aquilo que o mundo oferece. Vocês, tenho certeza que vocês conhecem pessoas que estavam aqui ou em outras igrejas. Essa não é a primeira igreja que eu congrego. Tenho certeza que tem outras pessoas aqui também não. E sempre tem aqueles que subiu no púlpito, deu testemunho, que pregou, que cantou, mas que hoje não está na presença, porque deixou de alimentar a mente e começou a se alimentar com as coisas do mundo. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Benção, né? Benção, Tiago. Benção. Então, a alegria é tão grande ver a evolução desses meninos, sabe? É uma alegria muito grande de ver a bênção que o Tiago tem sido na nossa vida, na vida da igreja. Palavra abençoada, amado. Vamos orar, baixa a tua cabeça. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Que venhamos a refletir aquilo que nós temos nos alimentado. Se realmente nosso alimento é um alimento abençoado, um alimento dado pelo Senhor. Pai, obrigado. Obrigado pela palavra do teu servo, uma palavra de aviso. Obrigado, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida desse menino que tem, Deus, trazido palavras abençoadas para a tua igreja. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Bênção, né? Bênção. Queridos, vamos lá. Deixa eu subir. Por enquanto, dá para pagar para mim? Essa? Não, aquela. Isso, ela fica bem nos meus olhos. Queridos, ainda, vamos segurar ainda um pouquinho o nosso grupo familiar lá em casa de quinta-feira. Ainda não dá para me fazer. Deixa eu ver como é que corre essa semana lá em casa. Se tudo der certo, quem sabe já agora no início de setembro voltamos firme com o grupo familiar em casa. É uma bênção trabalharmos dentro de casa a palavra do Senhor. Sexta-feira tivemos um estudo lá, Doni e o Henrique. Meu Deus, eu acho que se tivesse mais coca e mais torta, né? Mandaram pouca torta, mano. Misericórdia, viu? Né? Mandaram, irmãos, agora, se você não tiver o que fazer, vai lá na casa da Ju comer uma torta. Né? Eu vi que você está aí, que torta deliciosa, hein, irmã? Ô Jesus, torta abençoada. Se tivesse mais coca e a torta, eu ia parar à noite lá, né? Ellen, você experimentou a torta, Ellen? Boa, né, Ju? Que isso? Né? Tínhamos passado a noite muito gostoso conversar sobre a palavra, né? Ainda mais com pessoas que a gente ama, muito gostoso mesmo. Então, eu creio que em setembro já dá para a gente normalizar a oração, o estudo lá em casa. E eu vejo que Deus está formando uma equipe boa aí, né?
Então, às vezes, a igreja ainda, nesse sentido, nós temos ainda a ausência ainda de material, mas que estão sendo formados, material humano, né? Para trazer estudos para a igreja, para pregar para a igreja. Bênção, está vindo gente boa aí, graças a Deus por isso, né? Queridos, então, vamos segurar ainda essa semana. Creio que para setembro já dá para a gente retomar todas as atividades da igreja normal. Novamente, disse isso domingo passado, repito, né? Nós não temos dado a atenção que vocês merecem, tá bom? O pastor Edilson está aí há um mês com uma enfermidade, está lá sofrendo. Hoje conversei com ele estava na casa de um amigo, passou mal, voltou para casa. Quer dizer, orem pela vida dele. Esperamos que semana que vem ele já esteja aqui pregando a palavra do Senhor. Tá bom? Queridos, no final do mês nós teremos batismo. Tá? Já disse, quero repetir, vamos sair daqui 9 horas da manhã. É aqui na chácara, próximo à casa do Pedro, chácara não, salão, próximo à casa do Pedro, em cima da academia, onde os jovens estiveram lá um período, um tempo lá. É ali que nós vamos nos reunir pro batismo. Importante a presença de toda a igreja. Tá? De manhã, começaremos às 9 da manhã, teremos o café da manhã, um café bem gostoso. Teremos o culto, batismo e ceia. E à noite nós não teremos culto na igreja. Tá bom? Senhor Aldo, tem bastante coisa na cesta básica. Seria interessante levar alguma coisa para casa lá, tá bom? Para casa de recuperação, ver o que tem aí já. Aquelas 2 cestas, separa aí que o Walter vem semana que vem e está aí para pegar. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra abençoada. Irmãos, orem por aqueles que estão enfermos, estão tendo dificuldade para vir nesse momento para a igreja. Bom? Vamos orar encerrando? Então vamos. Vem cá, Maria. Eu gosto de ver você orar. Santo Deus. Ora pelos enfermos também. Grande Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado, Deus, pela Tua presença, Senhor Jesus. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela vida do Tiago, Senhor Jesus. Que através de Ti, Deus, trouxe uma palavra abençoada, Senhor Jesus. E Te peço também, Senhor Jesus, por aqueles, Senhor Jesus, que não puderam vir hoje, Senhor Jesus, por enfermidade, Senhor Jesus. Pastor Edilson, a Marli, Senhor Jesus, e outros, Senhor Jesus. Que esteja aguardando, esteja abençoando, Senhor Jesus, que no próximo culto, Senhor Jesus, eles estejam aqui, Senhor Jesus, Te adorando, Te bendizendo Seu santo nome, Deus. Abençoe o decorrer dessa semana, Senhor Jesus, dê graça, dê força, Senhor Jesus, pois não é fácil, Senhor Jesus. Mas, como a palavra, Senhor Jesus, o Senhor já tem dito, Senhor, o Senhor pelejará conosco, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus. É só nós acalmar nosso coração, Senhor Jesus, que a vitória é garantida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. Amém. Saúde e graça na paz do Senhor. Amém.